E nós continuamos neste tema e vamos conversar agora com a diretora de projetos do Instituto Sou da Paz, a Natália Polak. Muito obrigado por conversar com a gente aqui no Arena, Natália. Uma boa noite para você. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu e Pedro Venceslau estamos aqui, vamos conversar com você nesses próximos minutos. Eu começo perguntando quais estratégias podem ser adotadas pelo governo do Rio de Janeiro para combater o crime organizado, que não desta forma em que nós estamos repercutindo aqui hoje. Claro, a gente entende que a situação do Rio de Janeiro é bastante grave, uma situação bastante peculiar e desafiadora para a segurança pública. A gente sabe que não é uma situação simples de ser resolvida, mas é muito importante que o governo do estado consiga investir em operações policiais mais seguras para todas as partes, para a população desses territórios tão violentados e também para os próprios policiais. Essas operações mais integradas, inteligentes, elas precisam ser baseadas em investigações a fundo, investigações que consigam identificar quais são exatamente as pessoas que precisam ser colocadas, levadas à justiça, né, para que se consiga fazer uma desarticulação dos crimes de tráfico de drogas, mas também da lavagem de dinheiro, do tráfico de armas que propicia todo esse poderio bélico terrível que a gente viu dessas organizações ao longo dessa operação. Então, as operações policiais, quando necessárias, elas precisam ser muito melhor planejadas e muito mais cirúrgicas, e especialmente esse investimento em investigação e prevenção, né? A gente fala muito sobre essa questão do controle das armas de fogo, e é um absurdo, de fato, essa quantidade de fuzis apreendidos. É muito importante que a gente tenha um investimento muito mais ativo em conter, em prevenir que essas armas cheguem ao Rio de Janeiro. O próprio governador do estado vive dizendo que no estado não há fábricas de armas, então essas armas estão chegando por alguns caminhos, tanto legais quanto ilegais, através das divisas do estado. Então é muito importante que seja feito esse enfrentamento de forma mais preventiva, que essas armas não cheguem à mão dessas pessoas, e uma vez que elas já estejam lá, que essas operações, quando necessárias, sejam feitas de forma muito mais cirúrgica. É impossível a gente considerar uma operação que cause mais de 60 mortos, incluindo policiais, uma operação de sucesso no Brasil, né? A gente tem visto muito essa propagação do discurso bélico, né? Os termos bélicos sendo utilizados, mas é importante destacar, apesar do crime organizado e das facções serem um desafio enorme, a gente não tem guerra no Brasil e a gente não tem pena de morte no Brasil. Então a gente precisa de operações policiais baseadas em mais inteligência e em mais ações preventivas. Pedro Venceslau. Uma pergunta que muita gente faz uma comparação entre a Operação Carbono Oculto, que combateu o PCC, e essa operação de hoje no Rio de Janeiro. Mas o PCC não mantém comunidades sob o seu comando de forma geográfica, como acontece no Comando Vermelho. Eles têm um outro tipo de operação e agem como uma multinacional. A senhora acredita que é possível combater uma facção que mantém um Estado paralelo no Rio de Janeiro sem uma ação militar efetiva? Porque o Instituto Sou da Paz está entre as ONGs que assinaram agora uma nota muito dura contra a operação, dizendo que ela atua de forma seletiva contra populações negras e empobrecidas. Sim, com certeza é possível fazer um enfrentamento a essas facções sem esse tipo de operação. É isso que a gente vinha falando com esse tipo de operação que vai sufocando a organização no seu poder militar e financeiro. Apesar dessas facções do Rio de Janeiro terem, sim, esse domínio territorial, que é terrível, e eu concordo com vocês, isso precisa ter um fim, até porque isso também vitima a população que está aí nesses territórios. Essas facções, elas não lavam o seu dinheiro somente nesse território, né? Esse dinheiro, ele é lavado passando pelo nosso sistema financeiro formal também, ele é lavado por meio de uma série de mercados legais, especulação imobiliária, enfim, todos os mercados legais que a gente sabe que as milícias e o crime organizado, as facções também já estão envolvidos. Então é sim possível fazer um enfrentamento mais inteligente, mais focado para retirar, desmonetizar, né, essas organizações, as enfraquecendo antes, retirando de circulação as pessoas que são de fato chaves nesses esquemas, também reduzindo esse poder bélico sem necessariamente ir para o enfrentamento. E nesse momento, né, com as organizações já mais enfraquecidas, com muito menos poder bélico, poder monetário, etc., sim, é possível fazer operações policiais mais focadas, operações policiais cirúrgicas. Eu volto a repetir, mesmo em termos de guerras, né, a gente escutar uma operação policial num Estado democrático de direito com mais de 60 mortos é completamente inadmissível.
Natália, e o que a população que vive nesses locais, nos complexos e que não está envolvida com esse tipo de crime, nem está envolvida na ação da polícia, deve fazer em uma situação de vulnerabilidade? Sim, muito importante falar sobre isso. A gente tem estimativas recentes de um percentual muito grande da população brasileira vivendo nesse tipo de condições. No Rio de Janeiro, chega-se a estimar em até 20%. Obviamente, a grande maioria dessas pessoas não tem nada a ver com esse tipo, enfim, com as facções e com todas as violências que elas também perpetuam. Então, é muito importante que a população, na medida do possível, adote medidas protetivas. Então, nesse momento, infelizmente, que evitem sair de casa, que busquem os lugares mais protegidos da sua residência, se já estão em locais de trabalho ou em escolas, faculdades, que ali permaneçam até que a situação se estabilize minimamente. Mas é importante reiterar, né? A população pode fazer ali o improvisado, aquilo que está ao seu alcance, mas é dever do Estado prover essa proteção. Então, que as operações, por exemplo, evitem os horários de entrada e saída de escolas, de deslocamento para trabalho, que elas evitem, enfim, essa troca de tiros intensa nas áreas mais densamente povoadas. A gente vê no Rio de Janeiro também com frequência operações que ainda utilizam tiro a partir de helicóptero. Isso é absolutamente não recomendado em todas as instituições internacionais, enfim, todas as forças de segurança profissionalizadas, porque são tiros com muito pouca precisão. Então, é muito importante que o Estado seja o responsável por esse fator protetivo e que, no caso dessas operações, também vá junto com um aparato de socorro imediato para que as pessoas que, infelizmente, aí venham a ser vitimadas sejam socorridas, atendidas da forma mais rápida possível. E também é importante a gente pensar no efeito de longo prazo desse tipo de operação. A gente vê, enfim, cenas terríveis aí de crianças apavoradas crescendo em meio a tiroteio, né? A gente pode imaginar o tamanho do dano psicológico que fica para essas populações. Então, eu reitero, a gente entende a importância de enfrentar o crime organizado, obviamente a gente não pode tolerar que eles façam esse domínio territorial de forma impune, mas existem formas mais inteligentes e mais seguras, tanto para a população quanto para os policiais, de asfixiando essas organizações para que no momento da operação ela possa ser mais cirúrgica, mais precisa e não, enfim, não resulte nessa quantidade de mortos, tanto das pessoas em geral quanto dos policiais.